Já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um sexto sentido para navegar pela vida, enquanto você se sente perdido em um labirinto de incertezas? E se eu te dissesse que existe um poder oculto, tão antigo quanto a própria humanidade, que poderia transformar sua realidade da noite para o dia? Pois é, meu caro, estamos falando do lendário terceiro olho. Um segredo tão poderoso que governos e instituições têm se esforçado há milênios para manter longe do conhecimento público. Mas o que isso tem a ver com Vyasa, você pergunta? Ah, meu amigo, prepare-se para uma revelação que vai sacudir as estruturas do seu mundo. Vyasa não era apenas um sábio qualquer perdido nas páginas empoeiradas da história. Ele era o guardião de um conhecimento tão profundo e transformador que faria os gurus modernos parecerem crianças brincando de esconde-esconde. Acredite se quiser, mas a sabedoria ancestral compilada por Vyasa nos Vedas e no Mahabharata contém as chaves para desbloquear potenciais que você nem imaginava possuir. É como se ele tivesse deixado um mapa do tesouro codificado em histórias e ensinamentos, esperando que alguém corajoso o suficiente decifrasse seus segredos. Então, você está pronto para mergulhar nessa jornada de descoberta e transformação pessoal? Prepare-se para desvendar os mistérios que o tempo não conseguiu apagar, para acessar um conhecimento que promete não apenas abrir seus olhos, mas revolucionar sua visão de mundo. Vyasa e o terceiro olho não são apenas lendas do passado, são a chave para o seu futuro. Descubra agora o que o governo não quer que você saiba. Vyasa, também conhecido como Ved Vyasa, é uma figura lendária que habita o coração da mitologia indiana. Nascido em uma ilha do rio Yamuna, dizem que ele veio ao mundo com uma sabedoria que transcende o tempo. Ora, não é à toa que seu nome significa compilador. Ele tinha o dom de organizar o conhecimento como ninguém. Imagine só, enquanto a gente se perde tentando organizar a gaveta de meias, Vyasa estava lá, botando ordem no caos do conhecimento ancestral. Conta-se que Vyasa possuía o terceiro olho, aquele olho espiritual que enxerga além das aparências. Não é como aquela vez que você achou que tinha visão de raio-x depois de comer aquele cogumelo estranho. O negócio era sério. Esse poder oculto permitia que ele visse através dos véus da realidade, desvendando os segredos do universo. É como se ele tivesse o Google do cosmos na testa, mas sem precisar de Wi-Fi. A história de Vyasa se mistura com a própria história da espiritualidade indiana. Dizem que ele viveu por muitos séculos, testemunhando o desenrolar de eras inteiras. Pense nisso. Enquanto a gente fica velho tentando entender as atualizações do celular, Vyasa assistia ao nascer e pôr do sol de civilizações inteiras. Sua sabedoria ancestral era tão vasta que até o governo dos deuses, dizem, buscava seus conselhos. É como ter um supercomputador quântico vestido de sábio, só que muito mais legal e com uma barba impressionante. Mas não pense que Vyasa era só um velhinho rabugento sentado numa caverna. Não, senhor. Ele era o rei da ação quando o assunto era compartilhar conhecimento. Imagine-o como um influencer espiritual da antiguidade. Só que em vez de postar selfies, ele revelava verdades que faziam a cabeça da galera girar. Sua missão? Nada menos que compilar os Vedas e escrever o épico Mahabharata. É como se ele fosse o criador de conteúdo original da Netflix cósmica, produzindo séries que duram milênios. Vyasa não era daqueles que ficavam de papo pro ar. Quando o assunto era conhecimento, ele arregaçava as mangas da túnica e ia à luta. Sua primeira grande tacada? Compilar os Vedas, os textos sagrados mais antigos da Índia. Imagine só a cena. Enquanto o pessoal estava ocupado inventando a roda, Vyasa já estava lá, organizando a sabedoria do universo em 4 volumes práticos. É tipo criar a Wikipédia antes mesmo de existir o alfabeto. Mas ele não parou por aí. Como se organizar toda a sabedoria védica fosse fichinha, Vyasa resolveu que era hora de criar o maior épico da literatura indiana, o Mahabharata. Estamos falando de uma obra com mais de 100 mil versos, gente. É como se ele tivesse escrito Guerra dos Tronos, O Senhor dos Anéis, e Harry Potter tudo junto e misturado, só que muito antes e muito mais épico. O Mahabharata é aquele tipo de história que faz você pensar: caramba, eu achando que escrever a redação do Enem era difícil. Nessas obras, Vyasa não economizou no poder espiritual. Cada linha é recheada de sabedoria milenar e segredos revelados. É como se cada página fosse um portal para uma dimensão de conhecimento profundo. Quer um exemplo prático?
Pega o Bhagavad Gita, que é tipo o creme de la creme do Mahabharata. Ali você encontra lições sobre Dharma, dever, e Karma, ação, que podem transformar sua vida mais rápido que um tutorial do YouTube. Quer aprender sobre propósito de vida? Dá uma olhada no capítulo 2. Está em dúvida sobre como agir em momentos difíceis? Capítulo 18 é para você. E não pense que Vyasa estava só preocupado com o passado. O cara tinha visão de futuro. Nas entrelinhas de suas obras, ele plantou sementes de conhecimento que continuam relevantes até hoje. É como se ele tivesse criado um aplicativo de sabedoria que nunca fica desatualizado. Quer entender melhor sobre conexão cósmica? Dá uma olhada nos Upanishads, parte final dos Vedas. Precisando de um despertar espiritual? O Mahabharata tem umas dicas que vão fazer sua mente explodir. E o melhor, tudo isso sem precisar de assinatura mensal ou atualização de software. Vyasa não era daqueles mestres que guardavam o conhecimento a 7 chaves. O cara era praticamente um Google da antiguidade, sempre pronto para compartilhar a sabedoria ancestral com quem quisesse aprender. Seu conhecimento dos textos sagrados era tão profundo que dizem que ele podia recitar os Vedas de trás para frente, de olhos fechados, enquanto fazia malabarismo com cocos. Tá, talvez eu tenha exagerado na parte do malabarismo, mas vocês entenderam o ponto, né? Para Vyasa, a espiritualidade não era só sentar em posição de lótus e fazer Om. Era uma jornada prática de autoconhecimento e transformação pessoal. Ele ensinava que cada um de nós tem um poder interior esperando para ser despertado. É como se tivéssemos um super-herói adormecido dentro de nós, só esperando alguém gritar Shazam. E o melhor, você não precisa ser picado por uma aranha radioativa para despertar esse poder. Basta seguir os ensinamentos dos textos sagrados. Quer um exemplo de como aplicar essa sabedoria no dia a dia? Vamos lá. O conceito de Dharma, que Vyasa explora no Mahabharata, é como um GPS espiritual para sua vida. Está perdido sobre qual carreira seguir? Medite sobre seu Dharma. Não sabe como lidar com aquele colega chato do trabalho? O Dharma tem a resposta. É praticamente um aplicativo de autoajuda cósmica, só que muito mais eficiente e sem precisar de internet. Mas não pense que Vyasa era todo certinho. O cara tinha senso de humor. Ele sabia que o caminho espiritual podia ser cheio de altos e baixos, tipo uma montanha-russa cósmica. Por isso, ele recheou seus ensinamentos com histórias empolgantes, conspirações divinas e reviravoltas dignas de novela das 8. Assista agora a sua vida com os olhos da sabedoria de Vyasa, e você vai perceber que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. É como se a vida fosse um grande reality show espiritual, e você é o protagonista. Então, tá esperando o quê? Desvende os mistérios, mergulhe na espiritualidade e transforme sua vida. Vyasa já deixou o manual pronto para você. É só dar o play. E aí, meu caro explorador dos mistérios antigos, o que achou dessa jornada pelos segredos de Vyasa e do terceiro olho? Sentiu aquele formigamento na testa? Pois é, pode ser o seu próprio terceiro olho começando a despertar. Mas não para por aí. A pergunta que não quer calar é: o que você vai fazer com todo esse conhecimento oculto agora? Já imaginou como seria sua vida se você pudesse acessar essa sabedoria milenar todos os dias? Que tal começar aplicando algumas técnicas simples de meditação inspiradas nos ensinamentos de Vyasa? Ou talvez mergulhar na leitura do Mahabharata em busca das pérolas de sabedoria escondidas entre as linhas? O poder da transformação pessoal está literalmente na ponta dos seus dedos. Mas atenção, esse caminho não é para os fracos. Você está preparado para questionar tudo o que sempre acreditou? Para desafiar as verdades que o governo e a sociedade têm empurrado goela abaixo? Lembre-se, o verdadeiro poder espiritual vem de dentro, e Vyasa deixou um mapa para que você o encontre. A questão é, você tem coragem de segui-lo? E não se esqueça, essa jornada de descoberta e iluminação não precisa ser solitária. Que tal se juntar a uma comunidade de buscadores como você? Inscreva-se agora no nosso canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhuma gota dessa fonte de conhecimento profundo que estamos compartilhando. Afinal, quem sabe qual será o próximo segredo revelado que pode mudar completamente o rumo da sua vida? Não fique de fora dessa revolução espiritual. Seu terceiro olho está esperando para ser aberto. E então, está pronto para ver o mundo com outros olhos?